E o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral encaminhou ao presidente da Câmara Municipal de Manaus um pedido para que o Poder Legislativo Municipal não promova reajustes de salários nem acréscimos de subsídios aos próximos vereadores e futuros gestores de Manaus. Esse assunto chamou a atenção da população e é sobre isso que a gente conversa agora com o cientista político Carlos Santiago. Bom dia, Carlos Santiago, como vai? Bom dia, Patrick. É sempre um prazer falar para a Rádio Diário, e em especial no programa Manhã Diário. Muito obrigado por atender a nossa equipe. Está aí no seu local, no seu ambiente também, a gente está te ouvindo muito bem. O Carlos Santiago, o comitê, ele tem, essa é a primeira pergunta, o comitê, ele tem algum poder para que essa proposta de não reajustar salários de vereadores, secretários, prefeito e vice seja acolhida ou não tem esse poder? Olha, o Patrick, do ponto de vista formal, o comitê não tem como interferir diretamente no trabalho do Poder Legislativo Municipal, né? Mas fez a sugestão em função do ambiente da economia, da pandemia. A própria Prefeitura de Manaus diz, a mensagem que ela enviou ao Poder Legislativo Municipal, no caso da Lei de Diretriz Orçamentária, que no ano de 2021 haverá um decréscimo, haverá uma perda orçamentária no valor global de quase 500 milhões de reais. Hoje, pela Constituição Federal, cabe ao Poder Legislativo Municipal a iniciativa de propor uma lei com o objetivo de majorar salários e benefícios dos próximos vereadores, dos próximos secretários municipais e também do próximo prefeito e vice-prefeito. Em função disso, em função desse cenário, em função da precariedade dos serviços públicos que nós temos hoje, seria de bom tom que a Câmara Municipal de Manaus não apreciasse nenhum tipo de proposta com o objetivo de majoração de salários de vereadoras, prefeito e vice-prefeito. Pois é, e o comitê, Carlos Santiago, ele argumenta, entre outros assuntos, que há uma crise provocada pela pandemia e as oscilações na economia local também que interferem. Agora, na tua avaliação, os políticos, eles se sensibilizam com esses temas que o comitê está levantando, ou na verdade não estão nem aí, sabe? Como a gente costuma ver, eles aprovando seus salários e ponto final. Olha, Patrick, este ano teremos eleições. No dia 15 de novembro, nós teremos eleições para vereadores da capital, prefeito. E aí é interessante a sociedade ficar de olho quais são os vereadores que estão interessados, de fato, em trabalhar para o bem comum, para o interesse coletivo, e quais são aqueles que estão apenas interessados em benefício pessoal, benefício familiar. Então, nós não temos o poder institucional, mas nós temos o poder do voto. E no dia 15 de novembro, certamente a sociedade pode dar um recado para aqueles vereadores e vereadoras que não estão interessados em discutir esse tema, que é melhorar os serviços públicos e dizer não aos benefícios salariais. Agora, a população, ela, o eleitor, no caso, claro, tem essa resposta que ela pode dar durante a eleição, mas as redes sociais, na tua avaliação, podem ajudar nisso, a pressionar? Sim, pode sim. Eu acho que nós temos que convocar, inclusive eu agradeço aqui a Rádio Diário por esse espaço, e esse espaço também tem o objetivo de pressionar os legisladores municipais, né, de Manaus, no sentido de sensibilizar, né, com relação ao atual momento. Né? Acho que o momento é de contenção de despesa, de melhor investimento dos recursos na melhoria dos serviços e não de tratar de benefícios salariais para os futuros administradores e vereadores. O Carlos Santiago, a gente observa que a maioria dos políticos, a maioria, salvo raríssimas exceções,
mas a maioria gosta mesmo é de viver no bem bom, né? E não reclama de auxílio paletó, não reclama de uso de celular corporativo, não reclama de cartão corporativo, não reclama de nada, salvo raríssimas exceções. Quando é que o comitê, que é Inclusive, é só para concluir, quando é que o comitê, que é um comitê importante, que traz assuntos importantes, como esse agora, planeja fazer uma outra ação, só que desta vez pelo fim do privilégio, dos inúmeros privilégios que a classe política tem e que a população, de certo, não concorda? eu acho que a população tem uma grande arma nas mãos, né, que é o voto. A forma mais rápida de acabar com os privilégios da classe política é votar bem, votar de forma consciente. Você vê, por exemplo, na Câmara Municipal de Manaus, acho que nós temos que dar todas as condições para os vereadores e vereadoras trabalharem. Mas ele já tem lá a verba de gabinete, que é uma verba de R$60 mil para pagar os funcionários, tem o próprio salário, tem o celular corporativo, tem lá o combustível, tem lá o transporte, tem um carro alugado para cada vereador. Quer dizer, então, há muitos privilégios e o Brasil precisa acabar com esses privilégios, principalmente nesse momento que nós estamos passando, que é o momento da pandemia. Bem, numa conta rápida, Carlos Santiago, e já o agradecendo também. Quanto é que custa um preso para o cidadão brasileiro pagar, hein? Quanto custa um preso? Olha, ontem eu vi uma avaliação de 24 mil, algo em torno disso. Mas é uma conta fictícia, né? Porque talvez o preso não receba aquilo que é contabilizado como despesa para ele, né? Estamos num país de muita corrupção, então a gente tem que levar muito em consideração, viu, Patrick? Esses números que são... Ultrapassaria 20 mil um preso, é isso? Ultrapassaria ou diminuiria, né? Temos que ver a contabilidade real, né? Porque às vezes falo, por exemplo, que você gasta por um aluno um certo valor e quando você vai lá na escola não tem aquilo que dizem que tem a escola, né? Com merenda escolar todos os dias, com ar-condicionado, né? Então, temos que levar sempre em consideração a matemática real das coisas, não só uma estimativa. Entendeu? Pois é, e aí um preso custa, vamos supor, 15 mil reais, um preso está custando isso. Um político da Câmara Municipal custaria quanto para o contribuinte? Eu acho que hoje em torno mais de R$1 milhão por mês cada vereador da Câmara Municipal de Manaus, envolvendo as verbas, envolvendo salário, envolvendo tudo. E aí o estudante, que é aquele futuro da nação, está custando quanto um estudante, hein? Para investimentos ali. Eu não tenho essa estimativa toda, mas eu acredito que os estudantes hoje estão vivendo numa penúria enorme, até porque o sistema educacional é muito precário, é uma dificuldade enorme, e esse negócio de fardamento, a obrigação de conceder fardamento para o estudante já não é mais obrigatório. Então, eu vejo ainda poucos recursos destinados aos estudantes no sentido de incremento da educação. Pois é, eu fiz esses questionamentos ao senhor, porque primeiro sei que tu és um homem que lê bastante, um homem que participa de muitas reuniões, é convidado por muitos veículos de comunicação aqui da nossa capital para comentar alguma informação importante. Agora é o Brasil, né? Se gasta mais com preso, se gasta mais com político, mas com o estudante se gasta muito menos. É a sobra que é ali para o estudante. Acho que tinha que inverter isso, quem sabe um dia se consiga. Muito obrigado, Carlos Santiago. Se você quiser comentar, à vontade ainda. Olha, Patrick, eu estou aqui me deparando com uma liminar da desembargadora Joana Meirelles. Foi ontem à noite. Que ela suspende aí a CPI, os trabalhos da CPI da educação, com o argumento de que o requerimento que o deputado autor do mandado de segurança, né, foi assinado em 2019, não foi assinado em 2020, então teria que ir para os arquivos no final do ano de 2019.
mas eu acho que houve aí uma indução ao erro por parte do legislador, porque o regimento interno da Casa, no seu artigo 168, diz de forma clara de que os requerimentos serão arquivados no final de cada sessão legislativa, ou seja, teria que ser arquivado no final do ano de 2019. Porém, o requerimento apresentado, eu não sei se o requerimento da CPI da Educação foi apresentado em 2019, porque em 2019 ele tinha que ser, de fato, arquivado. Mas se ele foi apresentado somente no ano de 2020, não tem por que ele ter sido arquivado em 2019, até porque quando você propõe uma comissão parlamentar de inquérito, você só protocola quando você tem os números exatos números exatos para que a mesa delibere e instale a CPI. Então, antes disso, você passa aí durante meses, até anos, você coletando assinaturas, mas o protocolo só se dará quando você alcançar as assinaturas necessárias. O senhor acha que a desembargadora foi induzida ao erro quando deu essa sugestão aí dela de paralisar a CPI da educação baseada nisso? Eu acho que ela tinha que se ater aos fatos concretos. Se esse requerimento foi protocolado no ano de 2019, sim, ela está correta, mas se a CPI foi protocolada no ano de 2020, esse argumento do artigo 168 não cabe nesse mandado de segurança. Cientista político Carlos Santiago, muito obrigado por sua participação aqui conosco, ao vivo. Nós, em breve, esperamos contar com o senhor novamente. Bom dia. Bom dia.